Estamos no momento de dízimos e oferta. Convidar os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Amém? 2 Coríntios, capítulo 8. Vou ler somente 3 versículos, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de atribulação, houve a abundância de seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Só até aqui. Falei aqui outro dia, na oportunidade também, sobre dízimos e oferta, no texto de 2 Crônicas 29, onde Davi, convoca o povo para poder ofertar para a construção do templo, e ali citou que voluntariamente o povo ofertou para a construção, e uma quantidade enorme de recursos foi alcançado. Hoje, mais uma vez, eu vou falar da palavra voluntariamente, O povo da Macedônia pediu, para que pudessem participar das ofertas a qual Paulo tinha convocado as igrejas naquele tempo. E o que me chama muita atenção aqui nesse texto é as palavras aqui onde Paulo fala: e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Independente das atribulações que aquele povo estava vivendo, a metáfora dessa palavra aqui de profunda, fui estudar um pouco sobre esse texto. Profunda pobreza estava remetendo a vasos vazios, ou poços vazios. Posso, talvez, eu aqui, erroneamente, trazer para os dias de hoje e falar que aqui, literalmente, no meu pouco entendimento falando, Paulo quis dizer que aquele povo, no fundo do poço, como é um linguajar mais prático nosso, mais ouvido, mais falado no nosso tempo, aquele povo, no fundo do poço, fez questão de contribuir para com a obra de Paulo, para com a obra da igreja, para com a obra missionária. Comecei aqui hoje, iniciando o culto, falando de uma palavra onde Moisés ali fala para o povo de que quando estiver no seu momento de prosperidade, que não se esqueça do Senhor. E falei que esse é um erro não só da nossa geração, mas de muitas outras. Irmão, quantas vezes nós esquecemos do Senhor? Quantas vezes? E aqui vejo um povo, Paulo aqui, quando ele fala isso aos coríntios, eles estavam falando exatamente pela dureza do coração do povo naquela época. Eles, em outro tempo, tinham sido os primeiros a se levantar e falar: eu quero contribuir para com a obra, e eles não fizeram. Então, Paulo chama eles a uma realidade e fala: o que está acontecendo com vocês agora? Por que está com o coração tão duro? Se a gente for ler o texto todo, a gente vai chegar nesse contexto. Em outro tempo, vocês eram o primeiro. Agora, só para que vocês entendam e vejam novamente a graça de Deus sobre a vida de um povo, a igreja da Macedônia, mesmo estando lá no fundo do poço, na sua profunda pobreza comparado com a igreja de Coríntios,
eles fizeram questão de contribuir para com a obra. Irmãos, por diversas vezes aqui, quando eu tive a oportunidade de falar em dízimos e oferta, eu falei que a minha oração para com Deus é para que o meu coração sempre seja grato ao Senhor, de forma que eu possa carregar sempre comigo a certeza de que é um privilégio poder contribuir para com a obra. Seja dando o meu dízimo, seja ofertando, seja numa campanha como é da chácara, como outras vezes uma oferta, uma outra campanha. Porque, irmãos, quando eu contribuo para com a obra do Senhor, eu pelo menos entendo que é porque o Senhor me permitiu desfrutar de um recurso que tantos outros talvez queriam ter o mesmo privilégio de poder ofertar e não tem. E às vezes durante uma discussão, né, vou dizer assim, não é discussão, mas os debates que às vezes acontecem de dar o dízimo ou não dar o dízimo, se é pela graça ou se é pela lei. Aí eu falei de 2 textos, estou falando um agora então que seria no tempo da graça e outro que era no tempo da lei, que foi o texto de Crônicas, em que os 2 povos voluntariamente contribuiu. Então, eu posso afirmar, então, usando esses 2 textos, que independente de ser pela lei ou ser pela graça, a questão de ofertar, de dizimar, de contribuir para com a obra missionária, de contribuir para com a obra de Deus, é voluntário, irmãos. É fruto de um coração grato. É fruto de um coração que entendeu que tudo que eu tenho é dele e eu estou só devolvendo a parte que me cabe. E aí se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20, se vai ser 50, eu já vi testemunhos de amigo particular meu que entregou 100% do teu recurso, irmãos. E nada lhe faltou, foi algo de um voto dele com Deus. Quase trouxe uma separação para a vida dele, mas Deus honrou. E isso serviu de testemunho dentro da casa dele, que a esposa que não era ainda serva do Senhor se tornou. Não é 10% que me faz mais crente ou 15%. O que me faz realmente entender a obra de Cristo é o meu coração generoso, disposto a voluntariamente contribuir para com a obra de Deus. Então é nessa palavra que hoje eu te convido. E se você tem algum pesar, né? Paulo vai dizer mais adiante aqui, a partir dos próximos capítulos, de que tem que ser com o coração alegre, sem tristeza. Isso não pode te causar dor, o ofertar. Talvez você já tenha passado por situações no qual isso trouxe um bloqueio sobre a tua vida e você não consegue ofertar, não consegue dizimar, não consegue contribuir. Como eu falei, não são discussões, mas acredito que você, assim como eu, já ouviu de outros que falam, eu não dou. Mas eu não dou porque eu dava em outro lugar e acontecia isso, irmãos. Não é o que o outro faz que vai bloquear a minha vida para com Deus. Eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração com alegria. É voluntário. Mas se você passa por isso e isso te causa um constrangimento, uma dor toda vez que você escuta falar sobre dízimo, escuta falar sobre oferta, sobre contribuição, ora ao Senhor, irmãos. Ora a Deus para que Deus traga cura sobre a tua vida e você consiga enxergar o que é generosidade. Que você consiga enxergar o que é ser grato ao Senhor. Mas na frente Paulo vai dizer assim no versículo 9. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nosso maior tesouro vai ser a salvação, irmão. Nosso maior tesouro vai ser o Espírito Santo habitar em nós. E se eu e você não tivermos essa sensibilidade de ser grato ao Senhor por isso, nada que Deus faça na nossa vida financeira de extraordinário vai nos trazer gratidão. Se você não consegue ser grato, sabendo que Ele se fez pobre por mim e por você, para que nós possamos ser rico, abundante nele, você nunca vai entender sobre generosidade. E isso não vai ser eu falando, não vai ser o pastor falando. Isso você vai ter que orar ao Senhor para que Deus
Quebre aquilo que tem afligido o seu coração, de forma que você possa contribuir sem te causar dor. Que seja algo voluntário e que você venha conhecer o que é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E que, assim como naquele povo, também possa sobre a sua vida abundar generosamente as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando, você está com a oportunidade